Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa 26ª aula aqui de Circuitos Eletrônicos 1, né? Disciplina aí que envolve os conteúdos da eletrônica analógica, né? Em seus princípios básicos. Na aula de hoje, vamos continuar aqui a nossa unidade 6, que é a nossa última unidade que a gente vai estar estudando aqui na nossa disciplina, que é a unidade que trata dos amplificadores de sinal. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai fazer uma análise gráfica de um amplificador na configuração emissor comum, onde a gente vai definir, né, o que são pequenos sinais, e a gente vai fazer uma análise gráfica passo a passo, né, de um amplificador na configuração emissor comum. Ou seja, de forma gráfica, a gente vai conseguir compreender como que é a tensão em cada ponto do circuito amplificador. Então, com muita calma, entendendo os conceitos, as tensões e correntes envolvidas aí no nosso circuito, a gente vai conseguir compreender o processo de amplificação, né, de tensão ou de corrente, né, de um sinal qualquer, de modo que a gente tenha sólido na nossa mente como que um amplificador funciona, né? Então, a análise gráfica ela ajuda também nessa compreensão de como que o amplificador trabalha. Bom, antes de mais nada, fazendo uma breve revisão dos conceitos vistos lá na nossa última aula, a gente viu naquela aula a introdução aos amplificadores transistorizados. Se vocês bem se recordam, a gente trabalhou ali principalmente com os parâmetros básicos dos amplificadores. Então, passando aqui rapidamente pelos conceitos vistos naquela aula, a gente trouxe aqui alguns aspectos iniciais, qual que é a finalidade do amplificador, aqui no caso um ganho de tensão, o que a gente chamou de AV. Você pode ter a finalidade também de um ganho de corrente, ganho de potência, não é verdade? A gente viu que agora a gente está somando vários conhecimentos obtidos ao longo da disciplina. Por exemplo, esse circuito da esquerda mostrado aí é um circuito com tipo de polarização fixa e a gente sabe também que ele está na configuração emissor comum por conta da característica de emissor aterrado, né, que é comum tanto a entrada quanto aqui a minha saída, né, e é um sinal sendo aplicado na base do transistor enquanto a saída a gente tem ela ali no coletor do transistor bipolar de junção. Então, vários conhecimentos agora a gente consegue juntar, né? Então, como se fosse um quebra-cabeça, a gente está juntando as peças para chegar no produto final, que é a amplificação do sinal. Tudo bem, então a gente também viu naquela aula, né, alguns aspectos que a gente já estudou e os objetivos próximos que vão vir pela frente, né? A gente já sabe como que é o funcionamento físico do transistor bipolar de junção, suas regiões de operação, saturação, corte, região ativa, onde a gente quer atuar para ter aí o efeito de amplificador, as configurações de uso e particularidades de cada uma, emissor comum, base comum, coletor comum, os tipos e objetivos da polarização CC, né? E a gente definiu como próximos objetivos conhecer melhor os parâmetros dos amplificadores, a gente fez isso na aula passada, não é? Compreender passo a passo como que um sinal é amplificado, a gente vai entender isso daqui na aula de hoje, né? Realizar a análise CA do amplificador, vai ficar para uma próxima aula, e como que a gente projeta um amplificador de sinal. Ok. Naquela aula, a gente também reduziu o nosso amplificador a uma caixa em que eu tenho entrada e saída. Né? Entrada onde eu aplico o meu sinal, uma tensão de entrada, e vai ser gerada também uma corrente de entrada desse amplificador. E a saída é onde eu tenho ali a conexão da minha carga. A gente viu que eu posso melhorar esse modelo aqui, nessa representação, incluindo as resistências que existem aí no nosso amplificador. Resistência interna, resistência na verdade, resistência de entrada, resistência de saída. A gente viu também que a gente pode ter a presença de uma resistência série com a fonte. Essa resistência pode representar, por exemplo, a perda, né, envolvida aí num cabo grande de onde você gera o seu sinal até a conexão no seu circuito amplificador. Enfim,
né? Então, a gente pode representar melhor o nosso amplificador por meio, né, desse diagrama um pouquinho mais completo do que o diagrama de cima. Na aula anterior, a gente ainda foi mais a fundo e começamos a ver os parâmetros básicos dos amplificadores. O primeiro parâmetro que a gente viu foi o ganho de tensão CA. E a palavrinha-chave é a palavra CA, né? Ou seja, esse ganho ele se refere a sinais em corrente alternada ou a perturbações no meu sistema. De modo que, para calcular o ganho, né, que a letra A representa o ganho e o subscrito V representa a tensão, eu vou olhar para variações de saída dividido por variações da minha tensão na entrada. Ou seja, pego aqui o valor de pico a pico do meu sinal de saída dividido pelo valor de pico a pico do meu sinal de entrada. Então, o nível CC, que é esse aqui, né, a linha pontilhada representando esse nível CC, eu não estou interessado nele para o meu ganho de tensão CA. Eu só estou interessado em saber o quanto de perturbações da entrada saíram amplificadas na saída, independentemente do nível CC envolvido nessa história. E a gente viu também que se eu tiver uma situação em que o valor das variações na saída são menores do que as variações na entrada, então eu não tenho amplificador, eu tenho um atenuador de sinais. Ok, a gente viu também o ganho de corrente CA, que é bem semelhante à ideia, né? O subscrito I indica ganho de corrente, né? Variações da corrente de saída dividido por variações da corrente de entrada me dão aí o meu ganho de corrente do meu amplificador. Se você tiver sinais periódicos no tempo sendo aplicados na entrada, né? Você pode utilizar normalmente o valor de RMS, né? Root Mean Square, para você estar fazendo aí o cálculo tanto de ganho de corrente quanto ganho de tensão também, tá bom? A gente viu que a gente pode ter situações em que o meu ganho de tensão é maior do que 1, meu ganho de corrente também é maior do que 1. Posso ter situações em que o ganho de tensão é próximo a 1 e o ganho de corrente é maior do que 1 e vice-versa. Então, depende da sua aplicação, depende do seu desejo, aí, do seu circuito, o que você quer que seu circuito faça, né, para você estar tendo ganho de tensão, ganho de corrente, ganho de potência, conforme a sua necessidade. E por falar em ganho de potência, né, ganho de potência é potência CA, né, é a potência CA de saída dividido pela potência CA de entrada. Que é a multiplicação, né, produto V vezes I, né, e quando eu abro a equação fica bem evidente que o ganho de potência é dado justamente pelo ganho de corrente vezes o ganho de tensão. A gente viu que podemos ter ganhos de potência médios ou elevados, vai depender da configuração que você está utilizando, né? E um aspecto bem bacana na aula passada que a gente viu foi a manutenabilidade, né? Ou seja, eu estou mantendo aqui o princípio físico lá da conservação da energia. Né? Por que disso? Por que há uma relação de ganho no transistor, né, no amplificador de sinais? Se eu pegar a potência total de entrada, ela é a soma da potência CA de entrada mais a potência CC de entrada. E a potência total da saída é também a soma da potência CA de saída com a potência CC de saída. O que acontece é que na entrada, como tenho um pequeno sinal CA sendo aplicado na entrada, eu tenho uma potência CA baixa. Porém, devido à polarização do seu circuito, você tem uma potência CC de entrada elevada. Na saída, a gente muda a figura do nosso circuito, porque agora a gente vai ter, né, já que a gente amplificou essa perturbação, esse sinal CA, ele sai lá na minha saída amplificado, então a gente tem uma elevada potência CA. Porém, a potência CC ela é muito baixa, né, por conta que a polarização ela entra aqui do aspecto de entrada do meu circuito. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui, na minha amplificação de sinais, é, na verdade, transferindo uma potência CA de entrada baixa para uma potência CA de saída elevada. Para manter o meu padrão aqui, para manter o meu princípio de conservação de energia, a minha elevada potência CC de entrada tornou-se uma baixa potência CC na saída, e assim eu mantenho a igualdade dos meus termos e mantenho também o princípio físico da conservação
de energia, tá bom, pessoal? Então, esse foi um importante parâmetro que a gente viu também na aula anterior. Por fim, a gente tratou das impedâncias envolvidas nos amplificadores. A impedância de entrada, né, se essa fonte de tensão Vin, né, ela gera uma corrente In, e essa corrente In ela tem uma certa dificuldade em circular pelo circuito devido às impedâncias envolvidas, né, então é possível a gente calcular qual que é a impedância para o meu circuito. Né? E essa impedância aqui, no caso, a impedância vista aqui pela fonte Vin, é justamente a nossa resistência de entrada do amplificador. Também, mesma ideia, a gente pode calcular a impedância de saída. A impedância de saída, conforme eu disse naquela aula, é como se você colocasse, né, virtualmente uma fonte de tensão aqui na sua saída, né, e essa fonte de tensão vai gerar uma corrente no seu circuito, e essa corrente vai ter uma certa dificuldade em circular. E essa dificuldade se deve às impedâncias envolvidas aqui na saída do seu circuito amplificador. Então, nesse caso aqui, a dificuldade, né, dessa corrente, ela se deve a Zout, que é a impedância de saída. E ao desenhar o circuito aqui, né, visto pela fonte Vout, né, olhando aqui para dentro do nosso amplificador, para a saída dele, a gente veria RL em paralelo com Rout. Nesse caso, podemos dizer que a nossa impedância de saída é igual ao resistor Rout em paralelo ao resistor RL. Bastaria você fazer ali o produto pela soma aqui desses dois resistores, você encontraria a impedância de saída desse amplificador. Vimos também o efeito da resistência série, né? Se você tiver um valor alto, elevado dessa resistência série, uma significativa perda de tensão vinda aqui de um sinal que já é baixo, né? Naturalmente, né? Pode ter problemas aqui para o seu circuito, porque pode ser que não chegue praticamente nada de sinal a ser amplificado. Então, temos que ter cuidado com resistências séries elevadas, tá bom? Claro, se o seu resistor for nulo, aí a gente tem a tensão da entrada sendo igual à tensão aqui gerada pela sua fonte VF. Por fim, pessoal, a gente viu também que a resistência da carga, a resistência aqui no caso RL, ela representa a carga do seu circuito. Essa carga pode ser diversa. Pode ser um alto-falante, pode ser uma sirene, pode ser um motor, pode ser uma antena, ou ainda pode ser um outro estágio amplificador. A gente pode ter aí vários estágios amplificadores em cascata, de forma que o amplificador 2 é uma carga para o amplificador 1, o amplificador 3 é uma carga para o amplificador 2, e assim sucessivamente. E essa carga, como a gente tem aqui Zout, né? No cálculo de Zout fica evidente que a gente tem lá RL paralelo com Rout, né? Então vejam vocês que a resistência da carga ela entra aqui para o cálculo de um parâmetro, que é um parâmetro importante, inclusive, que é a impedância de saída do seu amplificador. Isso quer dizer que essa resistência ela altera, sim, a forma de funcionamento do seu amplificador. Então, o ideal é que você conheça a carga que você vai estar alimentando a partir aqui do seu amplificador de sinais. Pessoal, então assim a gente encerra aqui a nossa revisão da aula passada, né? Então passamos agora aos conteúdos da aula de hoje. Então agora, já entrando nos conceitos da aula de hoje, a gente vai ver, pessoal, passo a passo como é feita a análise gráfica de um amplificador na configuração emissor comum. Não só isso, a gente vai entender a importância dessa análise gráfica e também compreender a tensão nodal em cada ponto do circuito amplificador. Tá bom? Então esse é o nosso objetivo aí básico da aula de hoje. As perguntas-chaves, né, que vão orientar a nossa aula, que são aquelas, né, que trazem os conceitos mais importantes da aula, né, elas são as seguintes. A primeira delas fala para a gente o que pode ser considerado um pequeno sinal a ser amplificado. É muito comum a gente usar aqui na eletrônica o termo pequeno sinal e grande sinal. Então é interessante a gente diferir, né, diferenciar o que é um pequeno de um grande sinal.
A segunda questão-chave, ela diz para a gente como que fica a tensão na base, no coletor e também na saída do circuito durante todo o processo de amplificação, utilizando aí como exemplo uma configuração emissor comum e uma polarização fixa, né? Justamente por ser essas, né, a configuração emissor comum a mais comum de ser trabalhada e a polarização fixa, né, também uma das mais fáceis aí da gente encontrar os circuitos, né, equivalentes e tudo mais. A terceira diz para a gente quais efeitos são esperados na amplificação caso a polarização CC do TBJ tenha sido feita de modo errado. Ou seja, eu estou operando num ponto quiescente inadequado. O que isso daí traz de consequência aqui para o meu amplificador? Eu fiz a polarização errada. Então, qual vai ser o efeito disso? Qual vai ser o impacto disso no sinal amplificado? A gente vai entender isso também na aula de hoje. Bom, então iniciando o nosso tópico 2 aqui da seção, na verdade, da unidade 6, né? Vamos fazer algumas considerações gerais primeiro para estudar o nosso aspecto aqui gráfico, né, de amplificação de sinais. Então, eu tenho aqui na tela duas curvas, né? A esquerda aqui é a nossa curva, a gente já conhece ela, curva de entrada, né, na configuração emissor comum, e a da direita é a curva de saída da configuração emissor comum. Lucas, por que você sabe disso? Porque essa daqui da entrada, ela é um gráfico de IBE em função da tensão VBE, que na configuração emissor comum é justamente a minha entrada do amplificador. Na saída, a gente tem aqui o gráfico de corrente no coletor em função da tensão VCE. E esses parâmetros são parâmetros da saída desse amplificador. Ok, a gente tem aqui, então, é interessante notar, a gente tem as curvas que descrevem, né, as regiões básicas de operação do nosso transistor bipolar de junção. E a gente sabe que para operar como amplificador, ele tem que estar na região ativa. E é interessante eu tentar encaixar o meu ponto quiescente na polarização CC, ou seja, aquele ponto de trabalho que a gente quer manter o mais fixo possível, né? Mais ou menos no centro da curva, né? Para a gente ter um efeito legal aí de amplificação de sinal. Então, ok. Então, primeira pergunta é: em que consiste a análise gráfica do amplificador? Pessoal, a análise gráfica, como o próprio nome fala, a gente vai olhar para esses dois gráficos, né, aqui da configuração emissor comum, e com base no circuito de polarização e nas perturbações advindas lá da nossa fonte de sinal CA, a gente vai olhar qual que é o comportamento, né, desse gráfico aqui, dos pontos de operação desse gráfico, para entender como que está funcionando o nosso amplificador. Então, o que eu vou fazer é analisar, olhar aqui os nossos gráficos com base nas perturbações advindas lá da nossa fonte de sinal CA e também com base no ponto de polarização que eu escolhi. E ver, então, como que está funcionando aqui a característica de amplificação do sinal. Bom, primeira coisa, então, ok. Agora a segunda é, afinal de contas, o que é um pequeno sinal? O que é uma fonte de pequeno sinal? Pessoal, pequeno sinal, como o próprio nome diz, deixa eu mudar a cor da minha caneta. Como o próprio nome diz, um pequeno sinal é um sinal de amplitude baixa. Ou seja, ele tem, né, ali a sua amplitude da ordem de poucos milivolts. Tipicamente, pessoal, um pequeno sinal pode ser considerado, né, um sinal com amplitude menor ou igual a 100 milivolts, tá bom? Em alguns casos é aceitável que você tenha pequenos sinais até da ordem aí de 300, 400 milivolts, mas tipicamente os pequenos sinais são da ordem aí de 100 milivolts ou menos. E esses pequenos sinais, né, isso daqui é uma outra definição, eles não são suficientes para alterar de modo significativo
alterar significativamente na verdade, o ponto quiescente. O ponto quiescente. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu escolher um determinado ponto de trabalho, por exemplo, esse ponto Q aqui, o pequeno sinal a ser amplificado, ele não consegue alterar esse ponto quiescente de forma significativa. Ou seja, com essa alteração, com esse pequeno sinal, eu não conseguiria, por exemplo, fazer esse ponto quiescente vir aqui para a minha região, trazer a minha região de operação para a região de saturação. Ou, de modo análogo, esse sinal ser tão grande que conseguiria levar aqui o meu transistor para a região de corte. Então, o que eu tenho aqui é esse sinal levando o meu ponto de operação a pequenas variações, né? Olha só, como por exemplo aqui, ó, um ponto 1 e um ponto 2. Então, o meu ponto Q ele está variando entre, sem aplicação nenhuma, advindo somente da polarização CC, de um ponto Q, depois, aplicando a perturbação na entrada, esse ponto ele pode se deslocar entre o espaço aqui do ponto 1 e o espaço do ponto 2. E não aqui do meu Q1 até o meu Q2, que configuraria um grande sinal, né? Ou seja, um sinal que é suficiente para alterar significativamente o meu ponto de operação CC. Então, um pequeno sinal que é de amplitude aproximadamente menor ou igual a 100 milivolts, né, é um sinal que não altera de modo significativo o meu ponto quiescente, o meu ponto de trabalho na curva aqui do transistor bipolar de junção. Então, esse conceito ele é muito importante porque é muito frequente na eletrônica a gente conversar em pequeno sinal e grande sinal, e agora vocês já sabem diferenciá-los. Assim a gente responde a nossa primeira questão-chave da aula de hoje. O que pode ser considerado um pequeno sinal a ser amplificado? Então, pode ser considerado um pequeno sinal, um sinal que tenha amplitude aproximada aí, menor ou igual a 100 milivolts, né? E que não altere significativamente o nosso ponto quiescente, ou o nosso ponto de operação CC, tá bom? Então, esse é a definição de um pequeno sinal. Então, assim a gente encerra aqui as considerações gerais, né? Então, agora a gente já pode partir, né, para a análise aí do nosso circuito que envolve a configuração emissor comum e olhando sempre para esses gráficos aqui para entender como que vai ser o comportamento das tensões em cada ponto, né, do nosso circuito amplificador e fazendo isso com calma, passo a passo. Pessoal, então chegou o momento. Então, eu trago aqui para vocês, do lado esquerdo, o nosso circuito de amplificador de um sinal CC de pequena amplitude. Vejam vocês, a amplitude do sinal que eu estou pegando aqui é uma amplitude de 30 milivolts de pico. Ou seja, de fato, esse é considerado um pequeno sinal. A gente tem aqui o circuito que a gente vai analisar. É um circuito emissor comum que a gente já está bem habituado a trabalhar. A polarização é a polarização fixa. Eu tenho aqui um resistor de base de 576 kΩ e uma resistência de coletor de 3 kΩ. Então, a gente vai fazer a análise total desse amplificador aqui, entendendo como que ficam as tensões nos pontos principais do circuito, passo a passo. Então, como que fica a tensão no ponto A, como que fica a tensão na base, que é o ponto B, como que fica a tensão no coletor, que é o ponto C, e como que fica a tensão da saída do meu circuito, que é o ponto D. Eu escolhi aqui para a gente um transistor que tem um ganho de corrente CC de 100 vezes. E a tensão entre base e emissor ela é de 0,65 volts, tipicamente aqui um valor para transistor de silício, tá bom? Então a gente tem também aqui uma alimentação mais VCC de 18 volts. Então a gente vai entender graficamente, olhando para a curva de entrada, olhando para a curva de saída desse transistor bipolar, né? A gente vai entender
como que se dá o processo de amplificação. Esse é o nosso objetivo principal da aula de hoje. Pessoal, sempre que você se deparar com um amplificador, a primeira coisa que você deve fazer é a análise CC do circuito. Com a análise CC do circuito, você vai identificar o ponto quiescente, o ponto de operação CC, tá bom? Então, primeira coisa é a análise CC desse amplificador, que a gente já sabe como que faz, né? Já trabalhamos bastante aqui com a análise CC. Desse circuito, eu tenho que identificar aqui qual que é a corrente da base, qual que é a corrente do coletor e também qual que é a tensão VCE, tensão entre coletor e emissor. Por quê? Porque esses parâmetros, corrente da base, corrente do coletor, tensão entre o coletor e emissor, eles são parâmetros muito importantes para a gente identificar o nosso ponto de operação lá naqueles gráficos de entrada e saída. Então, a corrente da base aqui, podemos calcular bem rapidamente, a corrente da base I é igual a V sobre R, não é? Então, a corrente que passa pelo resistor aqui da base é igual a tensão sobre ele dividido pela sua resistência. A tensão sobre ele, né, a corrente está para baixo, então a tensão está para cima. Então, a tensão em cima dele é 18 menos a tensão aqui da base, que é 0,65. Então, 18 menos 0,65 dividido pelo valor da resistência, que é 576 kΩ. Isso daqui vai me dar uma corrente de base de aproximadamente, pessoal, 30 microamperes, tá bom? Bom, se eu tenho um beta igual a 100, então quer dizer que a corrente do coletor, que é igual a beta vezes a corrente da base, não é? Então quer dizer que essa corrente ela é de aproximadamente aqui 3 miliamperes. Bem simples, bem tranquilo. Agora resta apenas a gente calcular a tensão entre coletor e emissor. Bom, o emissor está aterrado, então VCE vai ser justamente a tensão no coletor. A gente conhece a corrente aqui de coletor, então basta calcular a tensão, a queda de tensão envolvida nesse resistor, que é o resistor do coletor. Então a tensão VCE vai ser igual à tensão entre VC menos VE. Como VE está aterrado é zero, então a gente tem é igual a VC. E qual que é a tensão em VC? É justamente 18 menos a queda de tensão nesse resistor. Então, 18 volts menos a queda de tensão é dada por produto R vezes I, 3K vezes 3 mili. Bom, ficou fácil. Mili com K, 10 a terceira vezes 10 a menos 3, cancela, né? 3 vezes 3, 9. 18 menos 9, então tá 9. Então, a tensão VCE é de 9 volts. Então, com base agora nesses resultados, a gente consegue aqui identificar naquelas curvas características de entrada e de saída o nosso ponto quiescente. Então, trazendo aqui elas para vocês, vamos localizar o nosso ponto quiescente aqui nesse caso. Então, olhando para a curva de entrada. Então, essa é a curva de entrada. O que a gente tem como dados de entrada que a gente calculou agora? A corrente de base ela é de 30 microamperes. E a tensão VBE foi dada de 0,65 volts. Então, a gente tem aqui a localização de um ponto na nossa curva. Aí, aonde está esse ponto? Basta a gente seguir, aqui ver a tensão de 0,65, que é essa linha tracejada do meio. Então, aqui é 0,65 volts, ok? E a corrente de 30 microamperes. Então, essa outra linha tracejada aqui também. Então, basta seguir os dois aqui, seguir as duas linhas, né? E encontrar o nosso ponto quiescente, que é exatamente um ponto que eu estou identificando aqui para vocês. Então, esse daqui é o nosso ponto quiescente, olhando aqui do ponto de vista da entrada. Da saída é a mesma coisa. A gente calculou uma corrente de coletor de 3 miliamperes e uma tensão entre coletor e emissor de 9 volts. Então, uma corrente de 3 miliamperes, então vou até seguir aqui uma cor diferente para destacar melhor, por exemplo, a cor vermelha, uma corrente de 3 miliamperes e uma tensão de
9 volts, VCE. Então, assim eu chego lá no nosso ponto quiescente, que é o ponto Q, que eu acabei de identificar aqui para vocês. Pessoal, então, olhando para o gráfico, agora a gente já tem o nosso ponto quiescente, que é o ponto de trabalho, ponto de operação CC, que eu consegui, né, trazer ali o nosso transistor com a polarização CC para a região ativa, né, porque eu estou longe aqui, afastado da minha saturação e também do corte, então eu estou no centro da região ativa, o que é um aspecto interessante para amplificação de sinais. Então, a gente tem aqui, tanto na entrada quanto na saída, a gente já conhece a localização do ponto de operação CC. Qual é o nosso próximo objetivo? O nosso próximo objetivo é entender como que essa fonte Vin de pequeno sinal aqui, o que ela traz de alteração para o meu ponto quiescente. O meu ponto quiescente, já que eu estou aplicando ali um pequeno sinal na entrada, ele vai ter um pequeno deslocamento, né? Agora a gente vai entender como que é esse deslocamento, tanto do ponto de vista na curva de entrada, quanto do ponto de vista da curva de saída, que eu esqueci de escrever aqui, né? Que essa aqui é a curva de saída do nosso transistor bipolar de junção. Então, primeiro vamos analisar qual é o efeito daquela fonte de pequeno sinal na entrada, e depois a gente vai analisar qual que é o efeito daquela fonte de pequeno sinal para o gráfico de saída, tá bom? Então, iniciando a nossa análise da curva de entrada, né, olhando para as perturbações aqui da nossa fonte de sinal Vin sendo aplicada ao nosso circuito, vamos ver qual que é o efeito das pequenas perturbações de 30 milivolts de pico frente aqui ao nosso circuito. Qual o efeito dessas perturbações para o meu circuito, olhando graficamente para essas perturbações. A análise gráfica, pessoal, ela, apesar de não ser tão prática, porque você quer uma coisa bem mais rápida do que ficar analisando graficamente o comportamento do transistor, ela é muito importante para a gente compreender esse funcionamento passo a passo do amplificador, tá bom? Então, a maior importância dela é no entendimento do comportamento de cada estágio aqui do seu amplificador. Então, agora, olhando para o estágio de entrada, né, eu tenho aqui na entrada a aplicação de uma fonte de pequeno sinal, e essa fonte de pequeno sinal ela tem uma amplitude de 30 milivolts de pico. Ora, se a tensão no ponto A é justamente a tensão na fonte Vin, então o que eu espero aqui de que tenha como sinal no ponto A? O formato desse tensão no ponto A. Bom, é simples porque a gente sabe que essa tensão VA vai ser exatamente igual à nossa fonte de sinal Vin, que é uma senoide, pela característica aqui, né? Com 30 milivolts de pico. Então, na hora que eu for desenhar aqui, basta eu desenhar uma senoide que tem pico de 30 milivolts. Então, esse daqui é tanto o nosso sinal Vin quanto o nosso sinal presente lá no ponto A. Lembrando, então, que a amplitude, deixa eu destacar esse valor para vocês, a amplitude desse sinal, né, é de 30 milivolts para mais e 30 milivolts para menos. Ok, de modo que a minha variação ou a minha ondulação aqui nesse caso, né, a minha variação, o meu ΔV total é o quê? É o pico positivo menos o pico negativo. Então, 30 menos 30, então vai dar 60. Então, eu tenho aqui no total uma variação de 60 milivolts na tensão de entrada VA, que é o ponto aqui que está justamente ligado na nossa fonte CA de sinal, de pequeno sinal. Tudo bem, entendi qual que é a tensão no ponto A. Entre o ponto A e o ponto B, existe aqui um capacitor
que a gente sabe que ele está aqui com a função de desacoplamento CC, de modo que tudo que é CC presente aqui na nossa polarização não passe para a nossa fonte. Então, pelo capacitor, só vai passar o sinal alternado no tempo, somente variações. Sinais contínuos não vão vir aqui para o meu ponto B. Então, os nossos 30 milivolts, né, eles vão passar sim pelo capacitor, porque a gente tem um sinal que se alterna aqui no tempo. Não é um sinal contínuo, um sinal com nível CC constante. Apenas perturbações dessa fonte aqui, ou seja, apenas as oscilações, ondulações, vão passar pelo nosso capacitor C1 e chegar até o ponto B. Ok, no ponto B, agora a gente vai precisar entender um aspecto da superposição de sinais que a gente estudou lá em circuitos elétricos. Pessoal, do ponto de vista CC, do ponto de vista de corrente contínua, qual que é a tensão no ponto B? A gente fez isso, a gente inclusive utilizou esse resultado na nossa análise CC. Quando a gente fez lá a análise CC do nosso circuito, olha só, a gente considerou a tensão aqui no ponto B, que esse daqui é o nosso ponto B, né? A tensão no ponto B ela é de quanto? Ela é de 0,65 volts. Porque o emissor está aterrado, existe a queda de tensão da junção base-emissor, e essa queda é de 0,65 volts. Inclusive, a gente utilizou isso para calcular a corrente B. Não é? Então, a tensão VB ela tem um valor CC igual a 0,65 volts. Ok, tudo bem. Então, aqui na nossa análise das perturbações, do ponto de vista CC, ela tem 0,65 volts. Então, eu estou olhando aqui para VB. Mas a gente sabe que as perturbações ou as ondulações da tensão A, elas vão conseguir passar pelo meu capacitor C1 e vão conseguir chegar até o meu ponto B. Então, quer dizer que, do ponto de vista CA, a gente também tem uma tensão ali naquele ponto. Por quê? Porque as perturbações passaram por C1, né, e conseguiram chegar aqui no ponto B, tá bom? Então, o ponto B ele é uma soma da componente CC com a componente CA. E a componente CA ela tem uma amplitude de quanto? A gente acabou de obter. Essa amplitude ela é de 60 milivolts. Então, aqui a gente tem uma variação de 60 milivolts. Ao fringir dos ovos, o que isso daqui graficamente vai representar? Eu vou ter aqui uma componente desse sinal que tem uma parcela CC de 0,65. Então, num gráfico de VB em função do tempo, eu tenho um componente CC de 0,65. Então, vou definir ele aqui 0,65. E ao entorno disso, eu tenho variações de 60 milivolts. Ou seja, 30 milivolts para mais e 30 milivolts para menos. Porque essa variação, quem está fazendo ela é a nossa fonte de sinal Vin, que eu repito, consegue, um sinal CA passar tranquilamente aqui pelo nosso capacitor C1 e chegar até o ponto B. Então, eu vou ter aqui 30 milivolts para mais, à medida que o VA sobe, vai até 30, então eu vou ter 30 milivolts para mais e 30 milivolts para menos. 30 milivolts para mais e para menos. Como o sinal é um sinal periódico, ele vai se repetir. De modo que eu continuo tendo um ΔV igual a 60 milivolts. Mas qual que é o valor de pico da tensão VB? É o que? É 0,65 mais 30 milivolts. Então, eu vou indicar aqui na cor verde, esse valor de pico aqui, ele é de quanto? 0,65 mais 30 mili dá 0,68 volts. E o valor na verdade, o valor de máximo, E o valor de mínimo, qual é? O valor de mínimo é 0,65 menos 30 milivolts. Então, vai dar 0,68
62 volts. Então, quer dizer que o meu sinal VB, ou a tensão VBE, por quê? Porque aqui ó, o emissor está errado, então a tensão na base representa a tensão VBE, que inclusive é um parâmetro da nossa curva de entrada, VBE, não é? Então, quer dizer que o meu VBE ele está variando entre 0,68 volts e 0,62 volts, periodicamente no tempo, tá bom? E o nível CC é 0,65. Lucas, então como que fica isso na minha curva de entrada aqui do nosso transistor bipolar de junção? Pessoal, vejam vocês agora o efeito como é interessante. A gente tem o nosso ponto quiescente, né? O nosso ponto quiescente ele é dado lá pela tensão de VBE de 0,65 volts, vejam vocês, com a corrente de base de 30 microamperes. Só que agora o que está acontecendo? Devido à presença da minha fonte Vin, o meu ponto está deslocando para mais, quando aumenta a tensão, né, para 0,68. Então, eu chego a ter uma tensão aqui, ó, nesse ponto, no meu VBE, eu chego a ter uma tensão de 0,68. E quando eu tenho uma tensão de 0,68, o que acontece com a resposta de corrente na base? Então, 0,68 volts, se eu olhar aqui, interceptar a minha curva, eu vou ver que a minha corrente da base ela aumentou para 40 microamperes. Então, ela sai de 30, quando a minha tensão é 0,65, né? Foi para 40, quando a tensão é 0,68. Mas o nosso sinal, ele é periódico, um sinal aqui no caso senoidal, então ele está aumentando tanto para mais, né, 0,68, quanto ele também está diminuindo, vindo para 0,62. Então o raciocínio é o mesmo. Então ele está chegando aqui em 0,62 volts, o valor mínimo. E ao interceptar a curva, eu vou ver uma corrente, nesse caso, quando o VB é mínimo, uma corrente de 20 microamperes. Olha que efeito interessante. Ao inserir uma pequena perturbação aqui no meu sinal, né, a minha corrente de base, agora ela está oscilando entre 40 microamperes, quando a tensão VB aumenta, devido ao aumento da tensão Vin, e 20 microamperes, quando a tensão VBE diminui, devido a uma diminuição da tensão Vin. Então, agora, né, a gente tem aqui exatamente o quê? À medida que a minha tensão VBE se desloca, vejam aqui a senoide. Essa senoide é justamente essa senoide aqui. Só que o quê? No formato virado aqui só. Né? Eu só coloquei ela na vertical, tá bom? Antes o gráfico estava na horizontal, agora eu só coloquei ele na vertical. Adaptando aqui ó, a nossa onda no gráfico, tá bom? Então, rebatendo esse comportamento aqui para a corrente, a gente vê o gráfico agora, o comportamento da nossa corrente na base, que ela vai oscilar entre 40 e 20 microamperes. Então, olhando aqui para o gráfico da entrada, esse é o comportamento. Agora é o seguinte, a gente sabe que corrente do coletor é igual a beta vezes IB. Se meu IB variou aqui no gráfico da entrada, então provavelmente a gente também vai ter variação lá no gráfico da saída. E é exatamente isso que a gente vai analisar agora. Certo, então entendendo como que é o comportamento da curva de entrada, agora a gente pode analisar do ponto de vista da saída. Então, olhando agora para a curva de saída, vamos ver o que acontece. Primeiro, de forma qualitativa, ou seja, sem alguma análise numérica, apenas uma análise aqui de forma qualitativa, olhando o que está acontecendo sem envolver cálculos numéricos. Vamos entender, então, qual que é o efeito daquelas variações, né, que a curva de entrada está tendo por conta das perturbações da tensão de entrada Vin. Ok. Bom, primeira coisa, pessoal, se a gente está olhando para a curva de saída, a gente quer agora entender o comportamento
da corrente IC em função da tensão VCE. Então, vamos olhar principalmente para essas duas variáveis. Bom, VCE, aonde VCE está? VCE é a tensão, vou colocar aqui na cor verde, é a tensão entre o coletor e o emissor. Então, essa é a nossa tensão VCE. E VCE é uma função de quê? Olhando aqui para a saída, provavelmente da corrente que flui pelo coletor, IC, porque essa corrente IC vai provocar uma queda de tensão aqui no resistor RC e assim a gente vai chegar até o ponto de interesse que é o coletor. Por quê? Porque o emissor está aterrado, então a tensão VCE é nada mais, nada menos que a tensão no coletor. Bom, se a gente escrever aqui a equação básica da tensão VCE, a gente vai chegar no seguinte resultado, que VCE vai ser igual a, eu tenho aqui 18 volts e depois uma queda de tensão, né, porque está para cima, né, corrente para baixo aqui no coletor, queda de tensão para cima, né, então eu tenho o quê? 18 menos RC vezes IC. Assim eu consigo achar a tensão no coletor, que eu já falei, é igual a tensão VCE. Então, é VCC, certo? Menos RC vezes a corrente IC. Tudo bem. Agora vamos analisar então o que está acontecendo. A gente sabe que a nossa corrente IB ela já não é mais fixa nos 30 microamperes. Ela está variando aqui, ela está subindo para 40 microamperes e também descendo para 20 microamperes. Então, qual que está sendo o efeito disso aqui para o nosso circuito? Então, vamos analisar com calma. Primeira coisa, vamos pensar que eu aumentei a tensão VBE, ou seja, eu estou aqui naquele pico de 0,68. Lembra que a gente vai ter a tensão VB aqui com o nível CC de 0,65 e as variações vai levar essa tensão para 0,68 e para 0,62 volts. Então, eu estou pensando agora no 0,68, quando a tensão VBE aumentou. Se a tensão VBE aumentou, né, então quer dizer aqui pelo gráfico, né, que a gente já fez essa análise, que a minha corrente da base ela também aumentou. Então, IB também aumentou. Se IB aumenta, IC, que é beta vezes IB, não é? IC também vai aumentar. Então, veja nessa equação qual que é o efeito de um aumento na corrente do coletor. Um aumento na corrente do coletor, como a gente tem aqui um sinal de menos, vai fazer com que a tensão entre coletor e emissor diminua. Então, esse é o efeito que vai ter em VCE. A partir de um aumento na tensão VBE, por conta do aumento da corrente de base e corrente do coletor, né, a gente vai ter uma diminuição na tensão VCE. Por conta que VCE tem uma relação aqui com IC, né? E essa relação ela é negativa, de modo que se IC aumentar, a tensão lá no coletor, que é a tensão VCE aqui nesse caso, ela diminui. Ok, então agora vamos analisar o caso inverso, que é o caso em que eu tenho uma diminuição na tensão VBE. Então agora, no lugar de analisar aquele ponto 0,68, eu vou analisar quando a minha tensão de entrada está ali no pico negativo dela, que é menos 30 milivolts, e a tensão lá no ponto VB, né, no ponto VBE, ali, a tensão entre base e emissor, caiu para 0,62. Então, nesse caso, né, como a tensão caiu aqui, a parte negativa que eu estou analisando agora, caiu para 0,62, a corrente lá na base ela diminuiu para 20 microamperes. Então, VBE diminuindo e B também diminui. E C, como é beta vezes IB, IC também diminui. Uma relação direta entre os dois. Se IC diminui, então, olhando para a equação aqui de VCE, o que acontece se eu diminuo IC? Essa parcela negativa aqui, ela diminui de valor, então quer dizer que o efeito geral é aumentar a tensão VCE. Então, VCE aumenta. Olha isso, pessoal. Olha isso, que interessante. E esse é um resultado importante para a aula de hoje. A relação que existe entre VCE
e VBE, ela é inversa. Por quê? Porque quando eu aumento 1, quando eu aumento VBE, a minha tensão entre coletor e emissor cai, diminui, tá bom? E quando eu diminuo VBE, acontece o inverso, VCE aumenta. Então essa relação aqui, ó, essa relação nessa configuração, ela é muito importante. Por quê? Porque existe aqui um efeito de proporcionalidade inversa. Hora que eu aumento um, o outro diminui. Hora que eu diminuo o um, o outro aumenta. Então, isso daqui já dá para a gente uma ideia de quê? De aspecto contrário. Matematicamente falando, esse aspecto contrário é indicado geralmente por sinal de menos, certo? Então, a hora que uma coisa está subindo, a outra está descendo, então isso daqui pode ser representado por um sinal de menos. E a hora que a gente fazer a análise quantitativa, a gente vai ver exatamente o aparecimento desse menos aqui na história. Bom, graficamente, olhando aqui para a nossa saída, né, sem fazer análise matemática em si, mas olhando aqui para o gráfico, o que está acontecendo, né, com o nosso ponto quiescente da saída, esse ponto que a gente tinha achado lá na nossa análise CC, por causa dessas variações. Então, primeira coisa, a hora que a minha tensão VBE está aumentando, a hora que essa tensão VBE ela aumenta, o que está acontecendo aqui com com o meu ponto quiescente? Vamos analisar. Se VBE aumenta, então IB também está aumentando, né? IB, que antes era aqui 30 microamperes, IB está indo para quanto? Para 40 microamperes. Então, eu estou deslocando, vejam só, eu estou deslocando para esse ponto aqui, ó, para esse ponto à esquerda. Por quê? Porque, olha só, IB está aumentando e VCE caiu, certo? VCE caiu. Então, aqui, ó, se eu olhar para VCE, no lugar aqui, ó, do meu ponto quiescente, teve uma diminuição. Ele veio para um valor menor, tá bom? Então, esse daqui, ó, é o aspecto, né, que ocorre com o ponto quiescente. É esperado que ele venha, né, deixa eu destacar aqui em outra cor para ficar melhor, que ele venha para o ponto vermelho, tá bom? Os valores a gente vai obter daqui a pouco. Por enquanto é só análise qualitativa. A gente sabe que, então, VCE diminui e IB está aumentando, né? Na verdade, VCE diminui por conta do aumento de IB. Então, a gente vai deslocar para esse outro ponto aqui. O que acontece agora da situação contrária? Que é quando a minha tensão base emissor diminui e IB diminui. A gente está aumentando o VCE. Então, no lugar aqui de ir para a esquerda nesse gráfico, né, à medida que a minha corrente de base diminui, ou seja, que está vendo as curvas IB igual a 30, ela vai diminuir para 20. Então, aqui agora, eu vou para esse outro ponto que eu vou destacar na cor roxa, certo? Então, esse daqui é o ponto que aí ele vai ficar operando por conta da diminuição de IB, que ó, provoca um aumento de VCE. Então, VCE aumentou, né, para esse ponto aqui. Então, deslocamento positivo em VCE. Do aspecto qualitativo, sem envolver valores, né, como que fica a tensão VC no tempo, então? A minha tensão VC no tempo, ela vai ter um nível CC. Esse nível CC é o nível CC lá da nossa polarização, tá bom? E agora o comportamento dela, né? Qual que vai ser? Vai ser de quando VIN aumentar, VCE diminui. Então, como a gente está analisando aqui primeiro o semiciclo positivo de VIN, a hora que VIN está subindo, VCE está caindo. Então, vai ser para baixo aqui o primeiro semiciclo, né? E depois, VIN vai fazer o quê? VIN vai para o semiciclo negativo, VIN vai diminuir. A hora que VIN diminui, a gente sabe, então, VIN, VBE também, né? Já que o VIN está sendo aplicado ali na base. Então, a hora que esse VIN ou VBE diminui, a tensão VCE aumenta. Então, ela vai aumentar. Então, um aspecto qualitativo, sem olhar aqui os valores, né, o comportamento da tensão no coletor em função do tempo, é esperado um comportamento próximo a esse daqui que está indicado para vocês. Tá,
tudo pode ficar mais claro quando a gente coloca aqui a análise matemática, a análise quantitativa. Então, vamos fazer isso daí agora. A gente já sabe quais que são os efeitos qualitativos esperados. Então, para desenhar esse gráfico de VC em função do tempo, o que eu tenho que fazer agora é obter os valores de VCE mínimo e VCE máximo e o VCE quiescente. Bom, o quiescente, o valor quiescente da tensão no coletor, a gente já encontrou na nossa análise CC. E se vocês olharem lá, vocês vão ver que esse valor é de 9 volts. Então, por isso que a gente tem aqui, ó, esse ponto Q é na tensão de VCE igual a 9 volts. Então, isso quer dizer que a gente tem um nível médio de 9 volts. Então, a tensão média nesse ponto é de 9 volts. Vou desenhar ela aqui. Então, esse valor aqui médio é de 9 volts. E o nosso VCE, conforme a gente já obteve lá na análise qualitativa, ele vai ficar oscilando para cima e para baixo em torno desses 9 volts, justamente por conta das perturbações da tensão de entrada. Então, só reproduzindo aquele gráfico, ele vai para baixo quando o VCE ou VBE aumenta, e vai para cima quando o VBE diminui. Então, aqui agora basta a gente obter qual que é o valor mínimo e o máximo de VCE. Então, vou até destacar aqui, na cor vermelha, esse daqui é o valor máximo, então seria o nosso VCE máximo. E essa parte de baixo aqui é o nosso VCE mínimo. VCE mínimo. Bom, vamos olhar o mínimo primeiro, então. Quando VCE é mínimo? Se a gente tem o quê? Uma relação inversa entre VCE e VBE, VCE é mínimo quando a minha tensão na base, ou tensão VBE, é máxima. Quando isso acontece? Quando o VBE é 0,68 volts. Quando o VBE é 0,68 volts, a nossa corrente na base ela chega ao valor de 40 microamperes. Lucas, mas de onde você está tirando isso? Eu estou tirando isso do gráfico da entrada. Vejam só vocês, a hora que a minha tensão aumenta aqui para 0,68, a corrente correspondente a ela é a corrente de 40 microamperes, na base. Então, para uma corrente de 40 microamperes na base, qual que é o valor da nossa corrente de coletor? IC é beta vezes IB, e o beta é de 100. 40 micro vezes 100, então vai dar o resultado de 4 miliamperes. Ok, mas a gente já sabe como calcula VCE. A gente sabe que é o quê? A tensão aqui de VCC, que é 18 volts, menos a queda de tensão aqui no resistor RC. RC é IC vezes, na verdade, VRC, que é a tensão, a queda de tensão aqui é o quê? É o produto R vezes I, que é 3 kΩ vezes a corrente que está passando por esse resistor nesse momento, que nesse caso é de 4 miliamperes. Então, esse produto de R vezes I vai nos dar aqui uma queda de tensão de 12 volts. Então, 18 menos 12, a gente sobra com 6. Então, VCE, nesse caso, chega ao valor de 6 volts. Esse é o valor mínimo. Então, a gente acabou de encontrar 6 volts para o valor mínimo de VCE. Então, quer dizer que, olhando aqui, olhando para o gráfico, já dá para ver que a nossa tensão VCE ela vai cair, nesse caso aqui, para um valor de 6 volts. Está lá indicado para vocês no gráfico. Chegando, então, até esse ponto de operação que eu vou chamar aqui de ponto que é 2, tá bom? Que é quando o VCE chega no valor mínimo. Mas VCE também pode excursionar e ir para um valor máximo. Quando isso acontece? Quando o VBE é mínimo. Deixa eu mudar a minha cor aqui pode ser verde, para a gente diferenciar os dois casos. Quando o VBE é mínimo, o VBE mínimo tem um valor de 0,62. Mais uma vez, isso vem de o quê? 0,65 menos 30 milivolts de pico aqui da nossa fonte, tá bom? Então fica com 0,62 volts para VBE.
A corrente na base, quando essa tensão é 0,62, a corrente na base ela é de 20 microamperes. Isso daí a gente encontra na curva de entrada. E C é beta vezes IB. Então, 20 micro vezes 100, que é o valor de beta, a gente tem uma corrente C de 2 miliamperes nesse caso. 2 miliamperes, né? Agora a gente tem um VC de quanto? Agora, IC não é mais 4. O IC que está passando aqui agora é 2. Então, 2 miliamperes. Então, o produto aqui, a queda de tensão, que é o produto R vezes I, vai dar 3K vezes 2 mili. Então, vai dar 6 volts a queda. 18 menos 6, a gente fica, então, com um VCE de 12. Então, esse VCE aqui, ele sobe para 12 volts. Então, a gente acabou de encontrar o máximo valor dele. O VCE máximo é de 12 volts. Então, no gráfico, o que está acontecendo? A gente está descendo aqui, descendo em termos de corrente da base, porém subindo a tensão do coletor. E essa tensão ela chega a assumir o valor de 12 volts. Tá bom? Então, vejam vocês que o que a gente está tendo aqui? Qual que é o resultado disso? Variações de mais 30 milivolts entre base e emissor provocaram a diminuição da tensão do coletor de 9 volts para 6. E variações na tensão de entrada lá de menos 30 milivolts provocaram uma variação aqui na tensão VC, fazendo ela ir de 9 para 12 volts. Ok, isso é muito importante, porque é daqui que a gente vai fazer o quê? Olhar a variação de saída por variação de entrada e conseguir calcular o nosso ganho de tensão envolvido nesse amplificador. Bom, então é justamente isso que a gente vai fazer agora, analisando com calma a tensão em cada um desses pontos do nosso circuito. Primeira coisa, qual que é o nosso ganho de tensão CC? Ganho de tensão CA. Lembrando que o valor do ganho de tensão CA ele é dado por quem? Ganho de tensão CA é variação de Vout dividido por variação de Vin. Tá bom? Então, qual que é a variação de Vout? Vamos subir aqui e ver qual que é essa variação. Olha só, eu tenho aqui uma variação de quantos volts? Eu tenho uma variação, né, quando o VCE é máximo aqui, é 12. Então, esse daqui é 12 volts. E qual que é o valor mínimo? 6 volts. Então, quer dizer que esse delta aqui, 12 menos 6, nos dá uma variação de 5, né? Então, não, na verdade, de 7 volts. 6 volts, desculpa. Então, a gente tem aqui uma variação de 6 volts. Um delta V igual a 6 volts. É importante esse resultado, né? Agora, qual que foi a variação da entrada que provocou essa variação de saída? Aqui é a chave, pessoal. Qual que foi essa variação de entrada que provocou essa variação de saída? Então, vou até abrir aqui a nossa equação. A variação de saída foi o quê? Foi de 12 menos 6. Mas quem provocou a tensão aqui de 12? Quem provocou essa tensão de 12? Foi o quê? Foi o pico positivo ou negativo de Vin aqui? Foi o pico o quê? Foi o pico negativo ou positivo? Ó, VCE, quando o VCE é mínimo, quando a tensão entre coletor e emissor é mínima, a gente sabe que o VBE está no máximo. Ou seja, a tensão lá na entrada está em quanto? Está em mais 30 milivolts, não é? Então, nesse caso aqui, ó, quando o VCE é 12, a gente está com menos 30 lá na nossa saída, certo? Porque o quê? Ó, VCE de 12, a gente tem um VBE de 0,62 que veio justamente de um VIN de menos 30 na entrada, certo? Então, essa tensão de 12 volts aqui, ela equivale, né, na entrada aos nossos menos 30 milivolts. Essa variação de 12 aqui na saída equivale a menos 30 mili na entrada. Então, isso daqui, então, menos
Quem provocou aqui a tensão de 6 volts lá na saída? Então, olhando o nosso gráfico, a tensão de 6 volts, que é a tensão mínima, ela veio da onde? Ela veio de um VBE máximo, que é quando a tensão na entrada estava no pico positivo, que é 30 milivolts. Então, essa tensão aqui de 6 se deve, né, ao pico na entrada de 30 milivolts positivos, tá bom? Então, quanto que dá essa conta? 12 menos 6 dá 6. Então, 6 dividido por menos 30 menos 30, então dá menos 60. Então, menos 60 milivolts. Então, 6 dividido por menos 60 mili, fazendo essa conta, a gente chega no valor de menos 100. Então, esse resultado é importante, tá bom? Por quê? Porque a gente sabe que o ganho envolvido aqui foi de 100, né? Então, esse é o valor do nosso AV. E a gente sabe ainda que existe aqui uma relação de menos, tá bom? Então, essa aqui é uma relação de menos, de inversão. Ou que a gente chama também na eletrônica de deslocamento. Por quê? Porque é como se você fizesse um deslocamento na sua onda. Porque enquanto você tem o pico positivo na entrada, você tem o pico negativo na saída. E vice-versa. Quando o seu pico da entrada é negativo, na saída você tem o pico positivo. Isso daí é o nosso efeito de inversão de fase, o deslocamento de 180 graus. Isso fica mais fácil de entender, esse comportamento, quando a gente desenha as tensões em cada ponto. Bom, primeiro, a tensão no ponto A, que é esse ponto aqui. Né? A gente já sabe que ela é igual à tensão Vin. Então, quando eu desenhei VA, né, igual a Vin, que tem 30 milivolts para mais, 30 milivolts para menos. E esse sinal se repete no tempo. Então, aqui tem mais 30 milivolts e aqui tem menos 30 milivolts. A tensão no ponto B. A gente encontrou aqui também na aula de hoje. A gente viu que essa tensão tem um nível CC. Essa tensão tem um nível CC de 0,65. Então, esse valor aqui é 0,65 volts. E a gente tem, né, como o capacitor C1 permite a passagem do sinal CA da fonte de entrada Vin, então a tensão no ponto B ela é a soma da componente CC mais a componente CA. Então, a tensão no ponto B, que é a tensão VBE, ela vai variar entre valores positivos, né, indo até 0,68, e valores aqui que vão até 0,62. Então, 0,68 é o valor do máximo e 0,62 é o valor do mínimo. A tensão no ponto C. Mais uma vez, conseguimos calcular ela na aula de hoje. A gente viu que ela tem um nível CC de 9 volts, devido à presença lá da nossa polarização. Então, o nível CC dela é de 9 volts. E a gente conseguiu compreender que quando a tensão entre base e emissor é máxima, a tensão no coletor ela é mínima. Então, à medida que eu tenho semiciclo positivo de VB, eu tenho semiciclo negativo de VC. E a hora que eu estou no semiciclo negativo aqui de VB, eu estou no semiciclo positivo de VC. E assim sucessivamente. O valor máximo e mínimo a gente também conseguiu calcular aqui na aula de hoje. O valor máximo foi de 12 volts e o valor mínimo foi de 6 volts. Olha só que interessante. Então, com base nisso, né, a gente já conseguiu calcular o ganho, não é? E ficou claro agora para vocês, fica claro que os 12 volts aqui na minha tensão VC, eles se devem a 0,62 ou menos 30 mili lá na minha entrada. Então, por isso que embaixo do 12, eu relacionei menos 30 na entrada, porque senão fica errado, tá bom? Que a gente tem que ver as amplitudes, as variações, conforme elas estão ocorrendo de fato aí no nosso circuito. E já o valor de 6 volts aqui para VC se deveu ao quê?
se deveu à presença do pico positivo de 30 lá na saída, né? Então, aqui, ó, 6 volts, que é o valor menor de VC, se deveu a 0,68 em VB ou mais 30 milivolts, né? Mais 30 milivolts na entrada. Então, por isso que o mais 30 aqui, né, vem embaixo do 6. O menos aqui é de variação, né? Eu estou pegando o valor ali analisando o pico positivo da saída e o pico, né, nesse mesmo correspondente na entrada. Certo, Lucas, mas tudo bem. Já consegui calcular o ganho, já sei tudo certinho, mas e a tensão de saída, que é o meu maior interesse aqui no circuito? Como que eu obtenho ele? Pessoal, vejam vocês que da tensão do coletor para a tensão de saída, existe a presença de um capacitor de desacoplamento, que é o capacitor C2. Como o próprio nome fala, ele desacopla, né? Ele desacopla, ou seja, ele separa, né, aqui sinal CC de sinal CA. Sinal CC não passa pelo capacitor, a gente já sabe o motivo, né? XC é 1/2 πfc, então frequência de sinal CC é 0 Hz, XC nesse caso é infinito, o capacitor é circuito aberto para CC. Olha só então, sinal CA vai conseguir passar numa boa pelo nosso capacitor C2 e chegar à saída. Sinal CC não vai conseguir passar pelo capacitor C2. Então, olhando aqui VC, qual que é o valor de tensão aqui CC dele? Ele tem um valor de tensão CC de 9 volts. E esses 9 volts o capacitor vai barrar. Esses 9 volts não conseguem passar pelo nosso capacitor C2, por conta que ele é um nível CC. O capacitor para ele é um circuito aberto. Já as variações desse sinal aqui, ó, as variações desse sinal, elas vão aparecer na saída, porque elas conseguem sim passar pelo capacitor C2. Então, ao desenhar aqui a forma de onda da minha saída, o que eu vou ter? Eu vou eliminar os 9 volts CC, de forma que eu vou ter um nível médio 0, aqui em Vout em função do tempo, tá bom? E a minha tensão de saída vai ter o mesmo aspecto de perturbações da tensão no coletor. Qual que são esses aspectos? Eu diminuí aqui de 9 para 6, então eu diminuí 3 volts. Então eu inicio aqui meu gráfico diminuindo 3 volts, né? E então eu chego aqui então até um pico negativo de menos 3 volts. Ok. E quando a minha tensão aumentou, a tensão no coletor, ela aumentou para 12. Né? 12 menos 9, ela aumentou 3 para mais. Então, ela diminuiu 3 para menos e aumentou 3 para mais. Então, essa perturbação de 3 para mais, ela aparece aqui na minha saída. E como o sinal ele é periódico, ele vai se repetir aí ao longo do tempo. Então, ela chegou no pico positivo de mais 3 volts. Então, por aqui, né, por esse gráfico aqui, a gente também consegue calcular o nosso ganho de tensão. Na verdade, o mais correto, inclusive, é você calcular o seu ganho de tensão olhando para o gráfico aqui da tensão de saída. Então, como que ficaria o cálculo do ganho olhando para a tensão de saída? O AV, que é o ganho de tensão, é variação de Vout por variação de Vin. Nesse caso, ó, vamos ver como que ficaria isso daqui. Então, o AV, variação de Vout. Eu tenho que pegar os valores correspondentes, tanto da entrada quanto da saída. Eu vou pegar, por exemplo, para Vout, eu vou pegar o pico positivo dele, que é mais 3 volts. Então, pegando aqui o nosso pico positivo de mais 3 volts, então vai dar mais 3, certo? Menos. Qual que é o pico negativo? O pico negativo é menos 3 volts. Então, menos 3 volts. Essa é a variação da saída. E a variação da entrada que provocou esse sinal desse jeito aí na saída? Olha só, enquanto a minha tensão Vout é mais 3, a tensão lá na entrada, que é o VA aqui, o nosso sinal de entrada, é menos 30. Então, hora que eu tenho aqui mais 3 na saída, eu tenho menos 30 na entrada. Então, menos 30 milivolts. Ok, eu estou calculando a variação, então, menos. Qual que é o valor correspondente na entrada
quando na saída eu tenho os menos 3. Então, durante esse pico negativo aqui, né, quando a tensão Vout é menos 3 volts, qual que é o valor da tensão lá na entrada? Então, subindo aqui, a tensão na entrada ela está no seu pico positivo, que é o de valor de 30 milivolts. Então, venho aqui e escrevo 30 milivolts. Bom, agora ficou fácil. Então, 3 menos 3 dá uma variação de 6. Menos 30 menos 30 de novo, então dá menos 60. Menos 60 mili. Então, a gente tem aqui um resultado com valor de ganho igual a menos 100 vezes. Então, esse daqui é o nosso valor de ganho de tensão para esse circuito. Pessoal, vocês viram aqui que as variações, né, de quê? De 60 milivolts lá na entrada provocaram variações de 6 volts na saída. Então, isso é a mágica do nosso amplificador. Fazer variações pequenas na entrada se tornarem grandes variações na saída. Essa é a mágica do amplificador de sinais, tá bom? E assim a gente compreende graficamente, né, a tensão em cada um dos pontos. A tensão no ponto A, que é a tensão na entrada. A tensão no ponto B, que é a tensão na base, ou VBE, porque o emissor está aterrado. A tensão no ponto C, que é a tensão no coletor, que também é igual à tensão VCE, porque o emissor está aterrado. E, por fim, a tensão Vout, né? E assim a gente compreende por que 60 milivolts de perturbação na entrada provocaram 6 volts de variação na saída. E assim tendo um ganho de 100 vezes. Mais do que isso, a gente consegue olhar para o gráfico e ver essas variações, tá bom? Aqui, ó, essa aqui é a nossa tensão, né? É a tensão VCE, que vai ter lá as suas variações de 6 volts, tá bom? E assim a gente responde a nossa segunda questão-chave, né? Que ela perguntou para a gente como que fica a tensão na base, no coletor e também na saída durante o processo de amplificação utilizando aí a configuração emissor comum com polarização fixa. Então a gente viu cada uma delas de forma aqui detalhada, com calma, né? Para entender o comportamento em cada ponto aqui do nosso circuito, tá bom? Então agora a gente pode evoluir um pouquinho mais e ver quais que são os malefícios de uma polarização CC inadequada. Vamos ver isso daí aí como o próximo tópico aqui da nossa aula de hoje. Para finalizar com chave de ouro, pessoal, né, o tanto de conhecimento que a gente já adquiriu aqui na aula de hoje, a gente agora vai fazer uma análise olhando do ponto de vista de uma polarização CC inadequada. A gente sabe que para um amplificador funcionar bem, o ideal é a gente colocar o ponto quiescente, quando a gente faz a polarização CC, lá no meio da curva. Mas o que acontece se eu não me atentar a esse fato? Se eu colocar o ponto quiescente mais para baixo, ou seja, aproximando a minha região ali de operação para a região de corte, ou então eu aproximar esse ponto quiescente mais para cima da minha curva, jogando ele ali para a próxima região de saturação. Então vamos ver o que acontece em cada um desses casos. Começando aqui com o nosso ponto quiescente próximo à região de corte. Pessoal, o que eu fiz aqui no nosso circuito? A única coisa que eu fiz de forma desatenta, desprecavida, né? Eu fui lá e aumentei o meu valor do resistor da base. Então, eu aumentei muito o valor de RB. Bom, se eu aumentei o valor de RB, quer dizer que a corrente IB, com certeza, ela diminuiu muito. Então, lembrando que antes a gente tinha uma corrente IB da ordem de 30 microamperes. Então, a gente tinha um ponto quiescente que antes estava aqui no ponto azul, no meio da curva. Só que agora a minha corrente IB, ela diminuiu demais, está um valor bem mais baixinho. Então, nesse valor baixinho, eu trouxe o ponto quiescente aqui para um IB, né, de aqui, ó, pouco, né, próximo a 5 microamperes. Então, esse aqui é o nosso novo ponto de operação.
esse ponto Q. Vejam vocês como eu desci nessa curva, como eu trouxe o nosso ponto de operação próximo aqui para a região de corte. Lembrando que a região de corte, né, é a região aqui em que a gente tem o quê? Né? Essa corrente IB aproximadamente igual a 0 microamperes. Então, quanto mais, né, IB se aproximar de zero, mais eu estou próximo da região de corte. Ok, qual que é na verdade, qual que é aqui a implicação disso, né, a correspondência desse fato para a nossa atuação do amplificador? Vejam vocês que, claro, mais uma vez, eu tenho lá a minha tensão na entrada variando. O nosso sinal de entrada, a nossa tensão de entrada, ela continua variando. Ela continua tendo valores de pico de 30 mV para mais e 30 mV para menos. Então, o nosso sinal Vs aqui em função do T, ou Vin, né, em função do T, ele tem lá ainda os 30 mV para mais e os 30 mV para menos. Só que o que acontece agora, né, do ponto de vista de variação da saída? Quando eu aumento a minha tensão aqui, né, que eu estou no semiciclo positivo da tensão de entrada, e a tensão na base aumenta, a gente sabe que a nossa corrente IB aumenta. Né? Então, eu vou para um ponto de operação que está aqui acima do ponto Q. Né? Então, a minha corrente IB, durante esses 30 milivolts de pico aqui, ela foi lá para 15 microamperes. E aí, então, claro, a gente já sabe o efeito inverso entre aumento da tensão de entrada, né, provocando uma diminuição da tensão de saída. Então, a tensão de saída, né, ela diminui aqui. Né, a tensão VCE, tensão lá no coletor, ela diminui durante o semiciclo aqui positivo de Vin. Até agora, sem problemas. Tudo bem, a gente não tem nenhum impacto negativo disso. Mas o que acontece durante o semiciclo agora negativo da tensão de entrada, que é esse que eu estou colocando em roxo? Bom, durante esse semiciclo, o que eu tenho? A tensão da entrada diminuiu. Então, quer dizer que VBE diminui também. VBE diminuindo, a minha corrente IB também cai. Só que ela cai de 5 microamperes para um valor ainda menor, chegando então até a ser zero, né? Então a corrente na base, ela chega a ser zero, nula, tá bom? Então uma corrente da base zero ou a corrente nula, ela provoca um IC igual a quanto? O IC, nesse caso, também vai ser próximo a 0 ampere. Então quer dizer que a queda de tensão que existe aqui no resistor do coletor, esse RC, né, essa queda aqui, produto R vezes I, ela é igual a zero. Se essa queda de tensão ela é igual a zero, eu tenho aqui então os meus mais 18 menos zero, então quer dizer que sobra tensão no coletor 18 volts. Então, agora, como o meu IB é zero e eu trouxe o meu transistor para a região de corte, né? A minha tensão na saída, ela vai aparecer o quê? Ela vai aparecer ceifada aqui, ó. Eu vou cortar ela, não vou ter a característica esperada de um pico aqui, ó, positivo. Ela vai cortar. Por quê? Porque você alcançou o limite de tensão desse circuito, que é de 18 volts. A tensão no coletor, né, ela não vai aumentar acima de 18, por conta que o seu VCC, o máximo aí, é os 18 volts. Então, na saída, o que você vai ter é um ceifamento aqui, a parte positiva da onda VCE, ela vai ceifar, ela vai cortar. Por quê? Vai chegar até os 18, né? A queda agora IC é zero, né? Então vai permanecer nos 18. Enquanto eu não voltar a ter uma corrente IB lá na entrada, que vai vir justamente o quê? De um aumento na tensão de entrada, né? Enquanto essa tensão de entrada não aumentar de novo, essa tensão ela vai estar lá fixa em 18 volts. Então, assim a gente tem, né, o ceifamento da parte positiva da onda VCE. Se eu desenhar então um gráfico aqui da minha tensão de saída,
da minha tensão de saída do amplificador em função do tempo nesse caso, então vou desenhar aqui Vout em função do tempo, qual que é o efeito esperado? Durante aqui o pico positivo, a gente conseguiu sim amplificar o sinal, né? Ele então, lembrando que então relação inversa, então ele veio até o mínimo negativo dele, só que durante o semiciclo negativo da entrada, como a gente trouxe o transistor para a região de corte, então a gente vai ver aqui o ceifamento. Então ele vai até 18, né? No caso aqui, ceifa, e depois, a hora que a tensão na entrada começa a aumentar novamente, ele vem e consegue recuperar e fazer a amplificação. E assim por diante. Então, ele vai aqui, ó, esse efeito, né? Esse efeito aqui é o efeito que a gente chama de ceifamento. E você não quer que isso aconteça. Não quer que isso aconteça. Você quer o seu sinal amplificado em toda a sua extensão. Tanto a parte positiva quanto a parte negativa de Vin sendo amplificadas, né? Isso daqui, né, esse sinal, ele não é uma versão amplificada, não é amplificado, né, uma versão amplificada de Vin. Ele é o quê? Ele é um sinal que tem perda de informação. Se fosse, por exemplo, um áudio, você perdeu a informação do pico positivo da onda. Então, você ouviria um ruído diferente do som audível que você queria ouvir. Então, mais uma vez, isso advém de o quê? De uma polarização CC inadequada, que no lugar de colocar o nosso ponto quiescente lá no meio da curva, eu trouxe ele para perto da região de corte. Então, isso daqui tem que ser evitado ao máximo para uma atuação como amplificador. Da mesma maneira, de maneira análoga, um raciocínio análogo, se a gente polarizar de forma CC aqui o nosso TBJ, só que polarizar ele agora fazendo o quê? Trazendo ele para a região próxima à região de saturação, e eu consigo isso trazendo aqui um valor de RB muito baixo, né? Porque um valor de RB baixo implica em um valor de corrente de base elevado, né? Trazendo aqui, ó, isso aqui é os valores de corrente de base maiores do nosso TBJ que ele pode suportar. Então, se eu trazer essa região de operação aqui para cima, vejam vocês que eu já estou próximo, eu já estou muito próximo à nossa saturação, que acontece nessa região aqui, né? Aqui agora a situação é a inversa da anterior. Nesse caso aqui, a hora que eu tenho o quê? A hora que eu tenho um aumento na corrente de base, eu levo o transistor à saturação, né? Então, é o efeito inverso. O que a gente vai ter aqui, nesse caso, pessoal, o que a gente vai ter aqui é o ceifamento não da parte agora positiva da nossa tensão de saída em função do tempo. Eu vou ter o ceifamento da parte negativa desse sinal. Então, a parte negativa vai ser ceifada e a parte positiva vai ser amplificada lá na saída, tá bom? Por que disso? Porque lembrando que isso daqui, esse efeito, né, ele vem do quê? Ele vem de um aumento na tensão de entrada, que aumenta a tensão VBE, que aumenta ainda mais a minha corrente IB. E um aumento da corrente IB traz para mim a operação na região de saturação. Então, por isso que a gente tem esse ceifamento na parte o que agora? Negativa, tá bom? Isso tudo, esse resultado, mais uma vez, ele é maléfico para a atuação como amplificador, a gente não quer isso, então a gente vai evitar, né, que o nosso transistor opere aqui próximo à região de saturação. Mais uma vez, vamos tentar colocar a operação lá, ali uma região próxima ao centro da nossa curva. Ok, tendo entendido aí os malefícios de uma polarização CC inadequada, né, seja trazendo o transistor para próximo da região de corte ou levando ele para próximo da região de saturação, resta apenas uma condição para a gente analisar, né? E essa condição é a condição de quando você se esquece de que o transistor, aqui nesse caso, ele está amplificando um pequeno sinal. Aí você esquece disso e coloca um grande sinal lá na entrada.
No lugar de, por exemplo, colocar uma tensão de entrada ser amplificada de 30 milivolts de pico, você esquece disso e vai lá e no lugar disso você coloca, por exemplo, né, só estou dando um exemplo, viu, pessoal? Uma tensão lá de 2 volts de pico. Então, esse daqui pode ser considerado um grande sinal para o nosso transistor. Esse grande sinal, ele consegue alterar significativamente o ponto quiescente. Ou seja, no lugar agora de alterar esse ponto, né, que nem a gente estava trabalhando, trazer ele aqui para uma região controlada, que é essa região verde aqui, né, ficar variando aqui dentro dessa região verde, agora, como você tem um sinal de grande amplitude sendo colocado lá na entrada, né, o que vai acontecer com o seu VBE? O VBE, antes, ele tinha poucas variações. Agora ele não tem poucas variações mais. Ele tem grandes variações. E essas grandes variações de VBE vai trazer o que para mim como consequência? Grandes variações da corrente de base, porque IB depende da corrente VBE. Então, grandes variações de IB também vai trazer para mim o que como consequência? Grande variação também na corrente de coletor. Se eu tenho grandes variações na corrente de coletor, obviamente eu também tenho grandes variações na tensão VCE. Então, por isso que se você vai ver, né, nesse caso, o seu transistor indo aqui para a região de corte e ceifando a parte, aqui no caso, positiva da onda de saída, e você vai ver ele também vindo aqui para a região de saturação. A amplitude é tão grande que ele consegue, no lugar de ficar aqui dentro da região verde, fica dentro da região roxa. Então você fica com ele variando entre o corte e a saturação. O corte ceifando a parte positiva da sua onda e a saturação ceifando a parte negativa da sua onda de saída. Nesse caso aqui, né, se você quiser amplificar sinais com a tensão maior, provavelmente você deve mudar o seu TBJ, você deve ter tensões CC, o seu VCC aqui, por exemplo, maior, para você conseguir abranger uma área maior da região de operação e conseguir que o seu sinal saia lá na saída sem o ceifamento, né? E essa, então, daqui a gente conclui que, além de você ter uma polarização adequada, você ainda precisa de conseguir encontrar aí um transistor bipolar de junção que atua bem para aquele ganho que você quer. Não adianta você querer aplicar um grande sinal que ele não vai conseguir amplificar, que vai levar a sua região para o corte ou saturação. E assim você vai perder aí o fim maior, que é a amplificação de sinal. E assim a gente responde, pessoal, a nossa terceira e última questão-chave da aula de hoje, né, que ela perguntou para a gente quais efeitos são esperados na amplificação caso a polarização CC do transistor tenha sido feita de modo errado. Né? O efeito esperado, pessoal, primeira coisa, o efeito esperado é a não atuação como amplificador. Por que disso? Porque a gente está perdendo informação, né? Então, Vout não é uma versão amplificada, né? Vout não é uma versão amplificada de Vin. Certo? Então, a gente não tem um amplificador, porque o amplificador ele vai te revelar a característica da mesma onda, a mesma característica da onda de saída é a característica da onda de entrada, só com a versão amplificada. Aqui, nesse caso, a gente não vai ter isso. Por quê? Porque você vai ter ceifamento de Vout, né? Seja ele na parte positiva ou na parte negativa do seu sinal. Então, por isso que é muito importante você ter uma polarização adequada, para ter um ponto quiescente adequado. E também entender qual que é o valor limite que você pode colocar ali de tensão, de sinal de entrada para ser amplificado. Né? O mesmo amplificador, ele tem características diferentes se você colocar
um pequeno sinal, ou depois substituir por um grande sinal. O comportamento vai ser diferente. E a gente acabou de ver e entender o porquê disso, né, pessoal? Chegamos então aqui agora ao final da nossa aula de hoje. Agradeço a atenção, a paciência de vocês, tá bom? Fiquem agora com as leituras recomendadas para essa aula e a gente se encontra em um próximo encontro virtual. Tudo de bom, pessoal!